Olá, turma de trigonometria, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a lei do cosseno, que é um teorema que nos permite resolver triângulo. O que significa resolver um triângulo? Então, dado um triângulo, com algumas informações associadas às medidas dos lados ou dos ângulos, falar que a gente vai resolver um triângulo é encontrar quem são as outras medidas do triângulo a partir dessas informadas. Então vamos supor aqui no caso que eu vou dizer quem é a medida de dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Então, supomos aqui, esse lado tem a medida de B, esse de baixo de C e, e o ângulo formado por esses dois lados, que tem a medida B e C, seja o ângulo alfa. Então, dessa forma, nós formamos um triângulo, que são conhecidos dois lados e o ângulo formado por esses dois lados. O que falta para resolver o triângulo? Resolver o triângulo é determinar todos os lados, todos os ângulos. Falta determinar quem é desse lado A, desse lado aqui, que vou chamar de A, e desses dois ângulos. Então, como falei antes, vou chamar esse lado aqui de A. E a lei dos cossenos diz que esse lado A pode ser obtido a partir desses dois pela relação que eu vou colocar aqui embaixo, que diz que o quadrado do lado A é igual ao quadrado do lado B mais o quadrado do lado C, parece ser um Pitágoras, mas nem sempre o triângulo é retângulo, aqui parece ser retângulo, mas não é um triângulo retângulo não, tá? Tem um termo de ajuste que é menos 2 vezes B vezes C, fala, professor, parece produto notável, né, que seria B menos C quadrado, mas não é ainda. Chama-se lei dos cossenos porque aparece um termo aqui que é o cosseno do ângulo alfa. Então, essa aqui é a lei do cosseno, que é o que nós vamos demonstrar e fazer uns exemplos nesse vídeo. Então, vou fazer um desenho que seja mais fácil a gente trabalhar do que aquele lá. Então, eu vou colocar aqui um lado, que eu vou chamar de B, que a gente conhece. C e A. Então, tá aqui o nosso triângulo. A gente chamou essa medida aqui de P, essa de C, e esse ângulo formado entre os lados tem medida B e C de alfa. Bem, o que a gente quer fazer é determinar quem é o lado oposto ao ângulo alfa, esse lado aqui. Para fazer isso, nós vamos utilizar o que a gente sabe de trigonometria. Mas quando se fala de trigonometria, fala que tem que ter ângulos retos. Fala, professor, mas esse ângulo aqui não é um ângulo reto, não? Não, aqui o desenho parece um ângulo reto, mas necessariamente não é um ângulo reto. E eu acho que não é um ângulo reto também, não. Então, nós vamos traçar a altura desse triângulo com relação a esse lado aqui, né, que tem medida C. Então, quando a gente traçar essa altura com relação a esse lado, aí nós vamos ter triângulos retângulos e, por isso, a gente vai poder utilizar o que a gente sabe até agora de trigonometria. Então, esse lado aqui, cor laranja. E para esse lado, cor laranja, que forma um ângulo reto aqui, ó, com a base, né, que eu tracei a altura, chama até de H, é fácil lembrar. Aí agora sim nós temos triângulos retângulos aqui. Nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa B e catetos H e essa medida, que eu não sei quem é, então eu vou chamar de X. E temos também esse outro triângulo retângulo, lembrando que aqui é A, que é a hipotenusa é A, um dos catetos H e a outra medida bem que eu não conheço. Chamando essa aqui de X, esse menorzinho, aqui, ó, essa outra vai ser quem? Vai ser, ó, toda essa base é C. Daqui para cá é X. Então, esse pedaço aqui vai ser, eu vou retirar de C, que é tudo isso, X. Então, vai ser C menos X. E agora a gente pode utilizar aqui o teorema de Pitágoras nos dois triângulos. Então, por exemplo, nesse primeiro triângulo, para facilitar quando você quiser se referir, eu vou chamar esse vértice aqui de A. Isso aqui eu vou fazer uma observação. Em geral, quando você faz um triângulo e coloca lados A, B e C, é comum
faz parte da cultura matemática, chamar o vértice, que é oposto aqui a esse lado que me dá de A, ao vértice, que é oposto ao lado que me dá B, de B, e analogamente de C, o vértice que é oposto a esse lado, que é o lado C. Bem, então a gente vai utilizar aqui o triângulo de Pitágoras para poder chegar à conclusão. Então, nesse triângulo AC, falta dar um nome para isso aqui, vamos chamar de D, né? No triângulo retângulo ACD, utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa, B ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado mais X ao quadrado. Nesse triângulo retângulo aqui, que temos A como hipotenusa e catetos H e C menos X, se a gente for usar o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é A, nós vamos ter que A ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais esse termo aqui ao quadrado, esse cateto, que é C menos X. Então, vou colocar aqui em parênteses C menos X ao quadrado. Então, a gente resolve o triângulo de Pitágoras nesses dois triângulos. E agora, como eu quero isolar aqui esse A ao quadrado, eu vou subtrair essas duas equações. Porque quando eu subtrair e fizer a primeira, essa aqui, menos essa, vai ficar H ao quadrado menos A ao quadrado, que dá zero. Então, vamos fazer isso agora, vamos trabalhar um pouco com álgebra. Então, vamos ter A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado menos H ao quadrado, dá zero. Vai dar C menos X ao quadrado, que eu já vou logo desenvolver, lembrando que isso aqui é um produto notável, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes π pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai dar, quem vai dar C ao quadrado, menos 2cx, quadrado do primeiro, 2 vezes π pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais x ao quadrado. Estou fazendo a de cima menos a de baixo. Então, h ao quadrado menos h ao quadrado dá zero. Então, menos agora x ao quadrado. Menos por quê? Porque eu fiz essa menos essa. Podemos cancelar alguns termos. Por exemplo, x ao quadrado menos x ao quadrado aqui a gente pode cancelar. E agora a gente quer isolar quem é ao quadrado. Pronto. É só passar esse termo para o outro lado. Então, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2c vezes x. Ou seja, a gente já praticamente aqui isolou A em função apenas do B e do C. Tem B, C e 2C. A única coisa que a gente tem que fazer é determinar quem é x para resolver esse problema. Vamos voltar agora para o triângulo para determinar quem é esse x. X é o cateto adjacente ao ângulo alfa no triângulo ADC. Então, a relação que a gente sabe que utiliza o cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, daqui a gente tira que o cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é b. Ou seja, a gente pode aqui isolar o x, né? Só multiplicar toda a expressão por b, a gente tira então que x é igual a b vezes o cosseno do ângulo alfa. E esse valor de x, que é b vezes o cosseno de alfa, nós vamos substituir aqui na expressão, bem aqui. Então, nós vamos ter, então, das contas, colocar aqui destacado, que a ao quadrado, bem grande, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2c vezes x. Mas x é b cosseno do ângulo alfa. Então, essa expressão ela é chamada de lei do cosseno. Observe que as informações necessárias para a gente encontrar a medida do valor A são b e c e o ângulo alfa. Né? Se você tiver b e c, você resolve isso aqui e encontra quem é o lado A. Exemplo. Vamos aproveitar que eu tenho um desenho aqui mal feito. Que eu tenho um triângulo. A medida desse lado aqui seja 3. Desse outro seja 5. E esse ângulo alfa aqui seja 40 graus. E eu quero determinar quem é a medida desse lado A. Como eu faço isso? Bem, a lei do cosseno diz que o quadrado dessa medida aqui é igual à soma dos quadrados desses dois. É bem parecido com o triângulo de Pitágoras. Agora tem um termo de correção, é menos 2 vezes o produto de um pelo outro. 2 vezes 3 vezes 5.
vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois lados, que é 40 graus. Pronto, resolvendo, a ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 5, 30, vezes o cosseno de 40 graus. E agora uma sugestão aqui, já falei antes nisso. Não faça essa conta e depois coloca assim, cosseno de 40 é igual a um valor, depois multiplica. Não, faça logo tudo na calculadora de uma vez só. Que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Deixa eu pegar a calculadora. Pausar, espero que dessa vez não. Então vamos fazer. 9 mais 25 é 34. Vai ficar 34, né? 34 menos 30 vezes o cosseno de 40 graus. Lembra que a calculadora faz como a gente, tá? Primeiro faz multiplicação, como teria que ser aqui, né? Primeiro eu tenho que multiplicar esse 30 vezes o cosseno de 40. E o resultado diz fazer subtrair de 34. Ela já faz dessa maneira. Isso dá 11,01. Esse valor aqui é o valor de A? Não, esse aqui é o valor do quadrado de A. Como eu quero o valor de A, eu vou então extrair a raiz quadrada desse valor. Aqui é o botão raiz quadrada é igual a 3,32 aproximadamente, né? Com duas casas mais, 3,32. Portanto, daqui a gente tira aqui A é igual a aproximadamente 3,32, ou com exatamente com duas casas decimais, 3,32. Coloquei aproximadamente. Bem, então, isso ilustra como se pode usar a lei do cosseno para determinar uma das medidas de um triângulo quando são conhecidos dois lados. Aí você fala, professor, então quando for conhecido apenas um único lado? Quando é conhecido apenas um único lado, a gente vai usar uma lei chamada lei do seno, que vai ser as cenas do próximo episódio. Mas uma coisa bem interessante, que aí vai ficar como um exercício para vocês fazerem, e é muito importante todo professor de matemática ter feito isso, pelo menos uma vez na vida, que é o seguinte. O que acontece quando, ao invés de você só saber, aqui é dado os dois lados e o ângulo entre os dois lados. E quando ocorre uma coisa que não é exatamente isso, mas deixa eu fazer outro desenho que é melhor para explicar isso. Quando é dado dois lados, mas não dá o ângulo entre esses dois lados. Um caso parecido com aquele lá que a gente acabou de fazer. Então você tem esse lado. E vou até colocar uns valores parecidos para quando se for fazer, ver o que acontece. Isso aqui vai como exercício, tá? Porque essa é aquela coisa que você tem que fazer uma vez na vida. Então, naquele exemplo que a gente acabou de fazer, eu informei esses dois lados e o ângulo desses dois lados. Vou colocar até os mesmos valores. Aqui é 3. Esse aqui é 5. Então, vou falar, professor, para usar a lei do cosseno, eu tenho que colocar aqui esse ângulo, né? Eu não vou colocar esse ângulo. Eu vou colocar esse ângulo aqui, ó. Sei lá, com 50 graus. Ou um outro valor qualquer, tá? Para facilitar a vida de vocês quando fazerem esse exercício em casa, vou colocar um valor conhecido, digamos 60 graus. Para não ficar trabalhando com tanto número, que vai dar uma equação de segundo grau, nas contas, quando vocês forem fazer. Acabei de dar um spoiler aqui. E eu quero saber quem é a medida do lado A. Como fazer esse problema? Esse é um exercício que vocês vão fazer e resolver nessa atividade dessa semana, tá? Observe que quando você for usar a lei do cosseno, o lado que você vai colocar no lado, né, na fórmula, nessa fórmula aqui, esse termo que aparece aqui é o termo que é a medida do lado que está oposto ao ângulo que você conhece, né? Esse A que aparece aqui é o lado que é oposto ao ângulo que você conhece. Então, nesse exercício aqui, o lado que está oposto a esse ângulo é o 3. Então, quando você for começar a ficar 3 ao quadrado igual, aí vai fazer toda aquela conta. Outra coisa que eu fiz também é que essa demonstração que eu fiz,
aqui, que a gente construiu a altura, ela não pode ser realizada quando esse ângulo aqui, alfa, ele é um ângulo muito grande, ele é um ângulo que não é agudo. Por exemplo, quando você tem um ângulo que é obtuso. Vou colocar aqui esse desenho também. Quando você tem um ângulo que ele não é agudo, ele é um ângulo obtuso. Vou colocar aqui um exemplo desse tipo. Aí você vai traçar a altura. Não vai, aquela demonstração que a gente fez não vai servir, porque agora a altura não vai estar dentro do desenho. Vai estar aqui fora do triângulo. Não, dentro do desenho, não vai estar dentro do triângulo. Como então, esse aqui é o ângulo alfa. Eu vou dar aqui a informação de B e C. E eu quero saber quanto é que vale A. Então, naquela demonstração que a gente fez, a gente traçou a altura a sócio dessa base aqui C. Se a gente for fazer isso nesse caso, a altura, como é que a gente faz ela? A gente pega o vértice e traça a perpendicular ao lado, passando pelo vértice. Então, a altura vai ficar bem para cá. Ó. Põe em cor laranja também, como eu fiz antes. A altura vai estar aqui. Mas observe que está fora do lado, né? Está fora aqui do lado do triângulo. Né? Ou seja, aquele exemplo que eu fiz antes não pode ser utilizado. Esse desenho aqui que a gente fez na demonstração, que a altura cabe, né, está dentro do triângulo, e a gente pode chamar isso aqui de x, esse aqui vai ser c menos x. Para esse outro caso aqui, ó, não podemos usar aquela mesma coisa, né? Aqui é um ângulo reto, aqui normalmente é a altura, e aí você vai fazer como exercício, por isso é importante também você fazer uma demonstração desse tipo pelo menos uma vez na sua vida. A sugestão que eu vou dar, use novamente o triângulo de Pitágoras nos dois triângulos, ó, o maior e esse menorzinho aqui, também isso aqui de x. E aí você vai trabalhar de uma maneira parecida com o que a gente fez. Bem, pessoal, então essa exposição sobre a lei do cosseno, ela é importante demais porque ela nos permite resolver triângulos quando são conhecidos dois lados do triângulo. Não precisa ser exatamente os dois lados e o ângulo, pode ser qualquer dois lados e um dos ângulos. A gente consegue descobrir medidas de outros lados. Uma das coisas mais interessantes que você vai fazer nessa questão aqui, isso aqui é muito importante você fazer isso, é que você vai descobrir por que é que não existe o caso de congruência lado, lado, ângulo. Existe o caso de congruência lado, ângulo, lado, que exatamente a lei do cosseno diz que isso que a gente fez aqui. Ó. Dado esse lado, é informado quem é esse lado, ó, lado, quem é esse ângulo e quem é esse lado. Lado, ângulo, lado. Só existe um único valor para A aqui, que a gente determinou como sendo aproximadamente 3,32. E com essa informação desse outro lado aqui, a gente pode determinar esse ângulo, né? Basta usar novamente a lei do cosseno. Quando você usar a lei do cosseno, a única incógnita vai ser o ângulo. Já sabe quem é os três medidas, você vem aqui e encontra quem é o ângulo. Mas para o caso lado, lado, ângulo, ele não existe e você vai demonstrar isso quando for resolver essa questão. É importante demais para um professor de matemática saber, né, que não existe o caso lado, lado, ângulo. Eu faço isso nessa matéria, faço também quando eu dou desenho geométrico. É uma forma de você ver que não existe esse caso de congruência. Bem, então, obrigado por ter essa exposição. Não esqueça de assistir esse vídeo, né, e começar a pensar nas questões que vai vir nas atividades da semana. Até a próxima exposição.